Então, o que a gente precisa entender é o seguinte: primeiro, entender a diversidade que nós temos, a diversidade cultural e a diversidade não só a questão de cultural, mas de modus operandi, de modus vivendi das pessoas, como é que as pessoas vivem, como é que as pessoas se relacionam. Segundo, qual é o entendimento que as pessoas têm da tecnologia? Eu acho que é extremamente importante. Primeiro, o conceito de inteligência artificial, né, que você já explorou em outras lives aí, mas assim, você tem um espectro muito grande. Eu posso falar tanto de assistente de home, né, assistant, como, por exemplo, o Google, o Alexa e assim por diante, como eu posso falar de carros autônomos. Eu posso falar de vários dispositivos aí, que a gente depois vai explorar um pouco mais, e posso falar até de robôs, por exemplo, o Elon Musk está prometendo ainda para esse ano lançar um humanoide, né? Ele está prometendo lançar o primeiro humanoide. Então, a questão é, qual que é o limite ético disso? Tendência, para mim, é muito clara. A gente não pode ficar parado, travado por essas questões. Nós temos que desenvolver. Eu acho que nós já tivemos ganho muito, muito grandes. Se a gente olhar para o ENIAC, lá, a computação lá atrás, e nós olharmos para hoje, que nós carregamos aqui, né, praticamente um ENIAC aqui dentro, nós temos aqui um avanço muito grande. Nós não podemos parar esse avanço, né? Isso é um fato. Entretanto, por outro lado, eu acho que a gente tem que ter realmente vários comitês, várias comissões, e não, eu não estou falando de comissão nacional, eu falo comissão internacional, envolvendo cientistas, envolvendo sociólogos, envolvendo filósofos, envolvendo, sabe, pesquisadores da área de engenharia, físicos de diversas áreas, um comitê multidisciplinar para avaliar quais são os pontos de origem e como nós podemos trabalhar com essa conscientização, com essa prevenção que a Carol muito explora. Tá? Te devolver a palavra agora, Luiz. Deixa eu colocar mais uma pimentinha nisso aqui. A gente tem nessa questão que a Caroline abordou muito bem, né, que é a questão do viés. Tem um caso aqui de um veículo de uma outra montadora, Carol Olival, se você puder colocar aí na imagem, o próximo slide, uma montadora famosa que tem um veículo que tem uma inteligência embarcada que ele decide quem é que vai sofrer mais num eventual acidente potencial, né? Então, ele foi programado para proteger os ocupantes, ao invés de proteger, eventualmente, quem esteja na rua, né? Pedestres e coisas assim. E eles fizeram uma declaração pública de que isso é fato, né? Não é uma coisa que alguém descobriu, não, é fato. Eles foram à imprensa e declararam que eles têm essa regra, realmente, de proteger os ocupantes. É claro que o cálculo feito é para minimizar os danos. Então, a ideia é que ele toma essas decisões pensando que, fazendo dessa maneira, ele minimiza a quantidade de pessoas que vão sofrer algum dano material ou alguma coisa assim durante um acidente, né? E associado a isso, né, no próximo slide, a gente tem o famoso problema do bonde, né, ou trolley problem, que tem uma versão mais atualizada aí, que está disponível aí na internet, né, pode clicar lá em moralmachine.net, que está lá dentro de uma pesquisa do MIT, que serve justamente para saber como que a sociedade pensa a respeito de tomada de decisão, né, então são 13 perguntas, como essa que aparece aqui no exemplo, em que você tem um carro com 5 ocupantes e tem uma barreira de concreto num lado da rua e no outro lado tem 2 pessoas atravessando, uma criança e uma mulher. E você pode escolher se você continua reto e tem a caveirinha ali na mulher e na criança, quer dizer, vai provocar o acidente, vai matar as 2 pessoas, ou se você desvia o carro em direção à barreira de concreto e a caveirinha agora aparece nos 5 ocupantes do carro, né? E são 13 perguntas como essa e que vai mudando o perfil, se tem menos pessoas no carro ou mais pessoas atravessando a rua. As pessoas que estão atravessando a rua variam, tem uma pessoa que faz um perfil de um ladrão, de um criminoso, tem uma pessoa de idade, tem uma pessoa obesa, tem uma pessoa jovem, e isso acaba tocando diretamente no caso dos viés que a gente tem associados à inteligência artificial, né? Então, eu queria aproveitar para dar essa pimentinha aí nesse assunto que a gente está abordando. Posso começar, Caroline? Oi? Pode. Posso começar? Claro, rapidinho. Com certeza. Então, o Luiz, acho muito, muito, muito divertido essas provocações, porque, assim, inteligência artificial, a gente vive na questão da escolha de Sofia, né?
O tempo todo a gente está sempre trabalhando com a escolha de Sofia, e eu acho que isso é um grande exemplo. E aí eu volto à questão do uso da conscientização, né? Vou trazer um exemplo um pouco mais baixo, mais básico, né? Para que as pessoas talvez entendam, né? Antes do advento do celular, né, quando nós começamos com os primeiros smartphones lá, né, do Palm, né, do antigo Palm, que foi o primeiro smartphone, depois foi evoluindo, aí chegou o iPhone, chegou toda essa série Android e assim por diante. O que acontece? As pessoas foram cada vez mais aprimorando a forma de cometer crimes cibernéticos e usar os recursos que nós temos. Beleza. A inteligência artificial segue no mesmo caminho. Então, seguindo o mesmo caminho, o que eu quero dizer é o seguinte: à medida que vai evoluindo, nós vamos percebendo falhas e nós vamos tentando corrigir essas falhas. Só que uma das coisas, eu sempre comento que segurança, existem 3 camadas, né? Camada física, camada lógica e camada humana. Camada física é o hardware que você usa, camada lógica é o software que você usa para a segurança, e a camada humana é o ser humano, é a conscientização, é o uso da prevenção. Então, a partir do momento que eu coloco, por exemplo, uma escolha dessa, por que eu teria que fazer uma escolha dessa, por exemplo? Teria que fazer uma escolha dessa se eu tivesse uma situação que eu não tivesse fora do controle. Existe essa possibilidade? Existe. Só que a partir do momento que eu trabalho com a conscientização do pessoal, sabendo que, por exemplo, vamos começar a trabalhar com algumas vias onde existem carros autônomos. As pessoas têm consciência que aquelas vias existem carros autônomos e que as regras têm que ser seguidas. Tem dois lados aí que eu acho interessante. Primeiro, a conscientização do pessoal, de maneira geral, que, opa, peraí, eu realmente tenho que atravessar na faixa de segurança. Isso faz com que a pessoa se obrigue a andar na faixa de segurança, porque ela sabe que ali, naquele ponto, é um ponto que exige isso, porque tem a questão do carro autônomo. Esse é um ponto positivo. Por outro lado, você vai fazendo o quê? Você vai conscientizando as pessoas da limitação dos carros, que esse conflito sempre vai ter, de maneira geral. Agora, as pessoas falarem que não confiam, eu convido, para quem não confia, eu convido para conhecer a linha 4 do metrô de São Paulo, ou vários outros lugares aí, né, que não tem operador, que é tudo feito via sistema, né? E entram milhares de pessoas, milhões de pessoas ali por dia, né? Então é só um exemplo aí. Então, assim, nós sempre vamos estar associados, para encerrar minha fala e passar para a Caroline, nós sempre vamos estar associados à escolha de Sofia. A questão é, nós temos que conscientizar as pessoas dessa escolha de Sofia. Nós temos que fazer com que as pessoas percebam que em determinadas regiões, em determinados locais, em determinadas situações, essa escolha teria que ser dada. A pergunta é, para que lado nós vamos estar? Então, como não dá para escolher por uma questão ética, por uma questão estética, por várias outras questões, nós temos que entrar em acordo. E o acordo é, nessa via, por exemplo, um exemplo, tá? Aleatório. Nessa via tem carro autônomo e existem algumas regras de utilização, existem umas regras de convivência nesse espaço. Então, eu tenho que respeitar as regras, assim como o algoritmo do carro, acredito eu, que vai ser respeitado.